Olá! Hoje a gente vai explorar um dos pilares do pensamento ocidental, as 5 vias de São Tomás de Aquino para demonstrar a existência de Deus. E olha, é bom a gente ter uma coisa em mente. Não estamos falando de provas científicas, tá? Mas sim de caminhos lógicos. A ideia aqui é partir do que a gente observa no mundo para chegar a uma conclusão sobre a causa primeira de tudo. Então vamos juntos nessa jornada do pensamento. São Tomás de Aquino começa com uma pergunta que é a base de tudo. Será que a existência de Deus é algo tão óbvio, tão evidente, que nem precisa de prova? É tipo perguntar se o todo é maior que a parte. A resposta parece que já está na própria pergunta, não é mesmo? E aqui já vem a primeira grande sacada do pensamento de São Tomás de Aquino. Ele diz o seguinte: em si mesma, a frase Deus existe até seria evidente, porque para Deus o seu ser e a sua existência são a mesma coisa. Mas para nós, que não conseguimos entender a essência divina de forma direta, essa verdade não é assim, tão óbvia. Ela precisa ser demonstrada, precisa de um caminho que a nossa razão consiga percorrer. Tá, mas como é que se faz essa demonstração? São Tomás de Aquino usa um método chamado a posteriori. E o que isso quer dizer? É simples. Em vez de começar com uma ideia abstrata de Deus, a gente vai fazer o contrário. Vamos começar com os pés bem firmes no chão, olhando para os efeitos concretos, para aquilo que a gente pode ver e observar no mundo, para só então chegar ao conhecimento da sua causa. E a primeira via, que ele diz ser a mais clara de todas, começa com algo que ninguém pode negar: o movimento. A gente vê coisas mudando, se movendo, se transformando o tempo todo. É o ponto de partida mais básico da nossa experiência, concorda? Pensa só em qualquer coisa. Uma folha que cai da árvore, um planeta girando lá no céu, uma célula se dividindo, o universo inteiro está em constante movimento. Este é o fato, o efeito que a gente observa e que São Tomás de Aquino nos convida a analisar. A lógica aqui é fascinante. Olha só, nada se move sozinho. Um objeto que está parado só entra em movimento se alguma coisa o empurrar. E essa alguma coisa, por sua vez, também foi movida por outra. São Tomás de Aquino argumenta que essa corrente de empurrões não pode ser infinita. Se fosse, seria como uma fila de dominó sem ninguém para dar o primeiro toque. Para o movimento existir hoje, é preciso que tenha existido um primeiro motor, um que começou tudo, mas que ele mesmo não foi movido por ninguém. E essa é a conclusão da primeira via. Esse princípio do movimento, esse motor imóvel, é o que todos entendem como Deus, percebe? Não é que a gente definiu Deus por completo, mas a razão, por si só, chegou a um atributo essencial. Agora, vamos para a segunda via e ver como a lógica continua. Se a primeira via olhou para o movimento, a segunda vai olhar para a relação de causa e efeito, que é o que estrutura toda a nossa realidade. A gente vê que nada acontece do nada, sem uma causa. O fogo é a causa do calor na madeira, o escultor é a causa da estátua. Tudo que existe tem uma causa que veio antes. Existe uma ordem, uma cadeia de causas e efeitos no universo. O raciocínio aqui é bem parecido com o da primeira via. Uma coisa não pode criar a si mesma, porque para isso ela teria que existir antes de existir, o que não faz o menor sentido. E, de novo, essa cadeia de causas não pode ser infinita. Se fosse, não existiria uma causa inicial. E sem uma causa inicial, nenhum efeito poderia existir hoje. É como um trem sem a locomotiva para puxar os vagões. O ponto crucial aqui, então, é que a existência de qualquer coisa hoje nos força a voltar no tempo até encontrar uma causa primeira, uma que não foi causada por nada antes dela. E essa fonte de toda a causalidade, argumenta São Tomás de Aquino, é o que a gente entende por Deus. A terceira via é talvez a mais profunda, mais metafísica. Ela nos leva do movimento e da causalidade para a própria natureza da existência. Ela lida com a diferença entre aquilo que pode ser e aquilo que tem que ser. Dá uma olhada ao redor. Nós, as árvores, os animais, tudo que a gente vê é o que se chama de contingente. Isso significa que tudo isso começou a existir e um dia vai deixar de existir. A nossa existência não é uma coisa garantida, sabe? Era perfeitamente possível que a gente nem existisse. A lógica aqui é poderosa. Pensa comigo. Se tudo, absolutamente tudo no universo, fosse apenas possível, haveria a possibilidade de ter existido um tempo em que nada, nadinha, existisse. E se esse tempo de vazio total tivesse ocorrido, nada poderia existir hoje. Por quê? Porque do nada, nada surge. O simples fato de que coisas contingentes, como nós, existimos agora, prova que deve haver pelo menos um ser que não é contingente. Um ser cuja existência é necessária, que não pode não existir. E esse ser é a fonte da existência de todos os outros. Muito bem, agora que tal a gente analisar as duas últimas vias juntas? Elas partem não do movimento ou da existência,
mas das qualidades e da finalidade que a gente observa nas coisas. A quarta via nota que a gente vive comparando as coisas, né? Dizemos que algo é mais bom, mais verdadeiro, mais nobre. Esses graus de comparação só fazem sentido se existir um padrão máximo, um máximo de bondade, de verdade, de ser, que é a causa de todas essas perfeições que a gente vê por aí. Já a quinta via, por sua vez, observa a ordem incrível que existe no universo. Coisas sem inteligência própria, tipo um planeta na sua órbita, agem com uma finalidade, seguindo leis precisas para alcançar um fim. São Tomás de Aquino diz que, assim como uma flecha não atinge o alvo por acaso, mas é dirigida pelo arqueiro, essa ordem toda aponta para uma inteligência suprema que dirige todas as coisas ao seu propósito. E agora, a gente chega no ponto de convergência. Repara só, nós seguimos 5 caminhos diferentes, partindo de 5 observações distintas sobre o mundo. E todos eles, usando a pura lógica, nos levaram ao mesmo destino. O motor imóvel, a causa primeira, o ser necessário, a perfeição máxima e a inteligência ordenadora. São Tomás de Aquino não está dizendo que cada um desses é um Deus diferente. Pelo contrário, ele argumenta que estes são atributos, são características de um único ser que a gente consegue enxergar a partir de diferentes ângulos da nossa experiência. E aqui está a beleza do pensamento dele. Para São Tomás de Aquino, não existe conflito entre fé e razão. A razão, quando usada do jeito certo, pode nos guiar. A observação do mundo criado não nos afasta do Criador, mas pode ser um caminho que nos leva em direção a ele. E essa ideia é fundamental. As 5 vias demonstram que Deus existe, mas elas não nos dizem tudo sobre quem Ele é. Elas nos mostram a existência da causa, mas a essência completa dessa causa continua sendo um mistério para a razão humana sozinha. É como se a razão pudesse nos levar até a porta, mas não conseguisse nos mostrar tudo o que tem lá dentro. E a gente termina com essa reflexão. As 5 vias são um exercício filosófico profundo, claro, mas também são um convite para a gente olhar o mundo com mais atenção. Seja pelo movimento, pela causalidade, pela existência, pela beleza ou pela ordem, a análise do universo continua sendo uma fonte inesgotável para a nossa busca humana por propósito e significado. Obrigado por acompanhar esta análise.